Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos trazer um aprendizado muito importante. A nossa primeira leitura vem nos mostrar que tudo aquilo que nós conhecemos e que os nossos olhos podem ver e que nós podemos tocar e apalpar, um dia irá perecer. Ou seja, sabemos muito bem que todos nós como homens iremos morrer, sabemos que as coisas irão se desfazer, sabemos que tudo algum dia irá se destruir e irá acabar. Nada é eterno e nada é para sempre. Porém, existe algo que é para sempre e que pode ser eterno. Nós sabemos muito bem que é o sopro de vida que Deus nos deu. É a nossa conhecida alma, o nosso espírito, a nossa vida interior. Isso nada pode destruir e nada pode nos tirar e eliminar como se não pudesse mais existir. Exceto Deus pode fazer isso. Homem algum pode destruir a alma e o espírito de alguém, porque não foi o homem o criador da alma e do espírito dos homens. Foi Deus que os criou. Os anjos, o nosso espírito, a nossa alma, a vinda de Cristo, todo esse processo que nós conhecemos foi Deus que nos proporcionou a conhecer e a viver. Então, é uma escolha pessoal de cada um saber para que lado ele deve valorizar a sua vida. Alguns optam em valorizar a vida material, outros optam em valorizar a vida espiritual. É claro que há métodos e caminhos para a gente poder fazer isso. Quem decide valorizar a vida material, ele naturalmente irá ser uma pessoa que se importará muito com os bens materiais. É uma pessoa que irá querer ter bons carros, boas casas, ter muita riqueza, ter muito dinheiro, ser um líder que tem muitas pessoas aos seus pés. E é assim que funciona essa lei do materialismo, que as pessoas querem mandar e ter cada vez mais. Mas aquele que decide valorizar o espírito são pessoas que buscam coisas às vezes mais simples e mais fáceis de conquistar, que é a paz interior, é o respeito das pessoas, o amor, fazer a caridade, ou seja, práticas que fortalecem o seu espírito para poder ser um ser iluminado, uma pessoa que leva a luz de Deus à vida das pessoas. É claro que a gente tem que respeitar as escolhas de cada um. E a gente assiste no nosso dia a dia as escolhas que cada um faz. Alguns escolhem viver o materialismo e outros escolhem viver a vida espiritual, a vida de Deus. E a nossa primeira leitura vem nos mostrar que aqueles que decidem viver a vida material têm muito a perder. Por quê? Deus mostrou através do exemplo de uma bolsa que foi guardada e escondida em um buraco e deixou lá por um bom tempo. E quando o profeta retornou para buscar a bolsa, com o cinto que havia na bolsa, a mesma havia apodrecido, havia estragado e não servia para mais nada, porque o tempo estragou ela, porque as coisas do mundo destruíram ela. E não é diferente de nós, porque esse ensinamento que Deus trouxe àquele profeta foi para mostrar a cada um de nós que aquele que dá valor à sua vida, que se apega aos valores materiais, que uma hora irá perder aquilo. Aquilo não ficará para sempre em sua vida. Tem pessoas que dão valor extremo ao seu corpo, como se fosse um templo de riquezas e como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porém, às vezes acontecem situações que a pessoa acaba perdendo o seu corpo. Vou dar um exemplo para que vocês compreendam situações dessa maneira. Às vezes a pessoa tem uma paixão muito grande por ser um tocador de violão, que gosta de tocar um violão. Aquela é a vida da pessoa e ela se dedica ao amor pelo violão. E chega um dado momento da vida que às vezes vem uma doença e da mesma forma que a bolsa que Deus colocou na história foi destruída, que apodreceu, às vezes vem uma doença e acaba destruindo a mobilidade do nosso braço e acabamos não mais tendo como tocar aquele violão.
E algumas pessoas acreditam que a sua vida acabou por isso. Outras pessoas em relação às vezes à beleza física. Tem pessoas que trabalham como modelos, trabalham direcionados à área artística para apresentarem o seu corpo às pessoas. E às vezes acontecem acidentes na vida e a pessoa acaba perdendo aquela beleza externa, a beleza física do seu corpo e acha que a sua vida acabou. Porém, o que Deus vem nos ensinar através da primeira leitura de hoje é que o que realmente vale é o nosso espírito, porque todos nós iremos perder a carne que temos, os materiais que nós temos, mesmo que tenha sido uma jornada de luta e batalhas, nós iremos perder tudo um dia. Tudo ficará aqui e se destruirá com o tempo. Nada é eterno em relação às coisas materiais. Porém, as coisas de Deus, como Cristo nos ensinou através das suas palavras trazidas por Deus, eterno é a nossa alma, o nosso espírito. Nada pode a destruir e nós temos a promessa de Cristo que aqueles que respeitam os mandamentos de Deus, que servem a Deus da forma correta como Cristo nos ensinou, irão viver no reino dos céus. E quem vive no reino dos céus tem a oportunidade de viver a vida eterna. Então, o aprendizado da nossa primeira leitura de hoje é exatamente isso: buscar a fortalecer o nosso espírito mais do que a carne. É claro que temos que dar o devido valor à nossa carne para podermos nos preparar para alcançar o reino dos céus. Porque é estando vivos que nós podemos fortalecer o nosso espírito praticando o amor, praticando aquilo que Cristo nos ensinou. Mas, em primeiro lugar, você deve valorizar o teu espírito. Buscar sempre dar força a ele, trabalhar de forma com que faça que seu espírito seja maior do que a sua carne. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: esqueceram Deus que os gerou. E a gente sabe muito bem que muitas pessoas fazem isso e às vezes até nós mesmos fazemos isso. Principalmente nas situações nas quais as pessoas pisam no nosso calo, nos maltratam, tiram-nos do sério. Quando isso acontece, nós acabamos esquecendo de Deus, porque Deus nos entregou os seus mandamentos para obedecer. E nós precisamos de obedecer esses mandamentos a todo momento, a cada passo da vida que nós damos. E quando nós desobedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos abandonando a Deus, estamos nos afastando dele, ainda que seja por apenas alguns minutos. Porém, se a nossa vida se dissipar naquele minuto, nós perdemos a oportunidade de ir para o reino dos céus, porque pessoas que são pecadoras não alcançarão o reino dos céus. Por isso nós temos essa jornada durante a nossa vida para nos preparar para purificar o nosso espírito. Essa purificação requer de nós uma preparação cotidiana em relação ao amor de Deus. Quem pratica o amor de Deus cada vez mais se afasta da escuridão e mais próximo da luz fica. Por isso a gente tem que vigiar o tempo todo. Se você cometeu um pecado, você tem que buscar imediatamente reverter aquilo e buscar a paz no seu coração. Buscar de forma que você não guarde mágoa, não guarde rancor, se afaste de todos os problemas que perturbam a sua vida. A gente sabe que não é fácil, porque além de tentarmos encontrar a paz, nós temos que tentar ajudar os nossos irmãos. E quando fazemos isso, às vezes nós até parece que perdemos a nossa paz ainda mais, porque quando tentamos ajudar as pessoas, nós acrescentamos em nosso coração a esperança de que aquela pessoa aceite a viver o amor de Deus. E geralmente as pessoas não aceitam e a gente fica decepcionado, fica triste, fica querendo às vezes até mesmo forçar alguém a aceitar aquilo que ele não quer. E isso, como nós sabemos muito bem, não é amor. O amor de Deus com cada um de nós é dar a cada um de nós o direito de fazermos as nossas escolhas.
E às vezes nós queremos forçar as pessoas a aceitarem as nossas escolhas. E não é assim que funciona o amor. É claro que às vezes as pessoas farão escolhas erradas, se afastarão de Deus e nós temos que assistir. Infelizmente temos que assistir isso acontecer, porque não tem como você forçar alguém a aceitar a Deus se ele não quer aceitar a Deus. E Deus conhece o coração de cada um. Então tem que ser voluntariado, tem que ser de boa vontade, tem que ser de boa fé. Ninguém irá alcançar o reino dos céus forçado. Mesmo que você force alguém a fazer aquilo que você quer, se for para aquela pessoa alcançar o reino dos céus, você não conseguirá, porque o coração daquela pessoa não se comoveu com aquilo que era o objetivo de Deus, que era aprender o que é amar, a viver o amor. Tem pessoas que não mudam, tem pessoas que têm que ser muito trabalho para poder tocar o coração delas, mas não adianta forçar. É claro que sempre colocando à frente o seu trabalho voluntário de tentar ajudar, mas não forçar. Jamais podemos obrigar quem quer que seja a ser aquilo que ele não quer ser. Ele tem que ser de forma voluntária, porque ele tem que querer aquilo, ele tem que buscar por aquilo. E a qualquer brecha que aparecer, você tem que agarrar essa oportunidade e fazer o máximo para mostrar à pessoa o que é o amor de Deus e ajudar ela a trilhar aquele caminho e tocar para frente e alcançar juntos com você a salvação que Deus nos prometeu. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos trazer parábolas. E Jesus vem nos mostrar através das duas parábolas sobre o crescimento do homem. E nós sabemos muito bem que todos nós buscamos sempre nos desenvolver, seja para o lado do bem ou para o lado do mal. A gente sempre está buscando crescer nessa vida, sempre buscando a ser maior e melhor. E é claro que para quem quer seguir o caminho do mundo, para ser maior e melhor, você tem que ter mais riquezas e mais poder. E quando você decide ser maior espiritualmente, já é o contrário. Você tem que ser menor entre os homens e ter menos poder. E quando eu falo ter menos poder, é não ter poder de mandar, de achar que tem que apontar o dedo, empurrar as pessoas, forçar as pessoas. Porque o poder dos homens é relacionado a exatamente isso. Quem tem mais é que manda e os outros que têm pouco obedecem. Já no reino dos céus, quem tem menos, ele tem mais poder para poder ter liberdade. Ele não manda em ninguém, ele não força ninguém, ele não obriga ninguém. E assim acaba tendo o poder de ser livre. O convite de Deus é exatamente a esse amor, porque amar é dar ao outro o direito de ser ele mesmo, e dar ao outro o direito de ser ele mesmo é dar a ele liberdade. Por isso, muitas pessoas às vezes confundem o que é o amor, porque acham que amar é ter alguém com quem mandar, com quem impor regras, impor suas condições, e não é assim que funciona. É claro que o amor impõe regras, mas a gente não pode achar que o outro é nossa propriedade, obrigar o outro a fazer aquilo que ele não quer fazer. A gente nunca pode obrigar alguém a fazer aquilo que ele não quer fazer. E quando você faz isso, você não demonstra amor. E nós vemos, às vezes, muitos relacionamentos acontecerem esse tipo de coisa. Às vezes, um homem e uma mulher se casam e uma das partes é tão ciumenta que começa a obrigar o seu parceiro a não fazer coisas que ele gostava de fazer antes. Um exemplo simples que eu posso citar, às vezes, é visitar um familiar. Às vezes, um dos companheiros tem tantos ciúmes que não quer que o seu parceiro visite os seus parentes por causa do excesso de ciúmes, ou seja, está tirando do outro o direito de ser ele mesmo. É claro que quando nós casamos, nós devemos ao outro amor, respeito e fidelidade. Porém,
entendendo o que é amor, você não tirará do outro o direito dele fazer as coisas que é de direito dele. Todos nós temos direitos de agir em nossa vida em alguns pontos, principalmente quando se trata de pontos particulares. Existem lugares na vida dos seres humanos que a gente não pode entrar, invadir e achar que é nosso território. E pontos que a gente conhece muito bem são essas escolhas que a pessoa faz para a vida dela, que é, às vezes, ter uma comunicação com a sua família. A gente não pode jamais tirar do outro o direito de certas coisas como isso. Então, se você entender o que é amor, você entenderá que dará ao outro o direito de ser ele mesmo. Irá impor as suas regras desde que desrespeite você e seja infiel com você, mas não invadindo certos territórios que é de direito do outro. Por isso que o namoro é importante, o noivado é importante, para que você conheça com quem você está. Se você impõe uma regra dessa forma na vida da pessoa durante o namoro e a pessoa aceita, é compreensível, porque há um acordo entre vocês dois, há um compromisso entre vocês dois. Mas reclamar disso depois que casou já é errado e é até pecado, porque você não teve o seu compromisso de mostrar ao outro as suas necessidades. Agora, se não houve tempo de mostrar, você tem que tentar ao máximo encontrar alguém o mais compreensível e mais próximo do entendimento do que é amar. Porque casar com pessoas possessivas, obsessivas, com pessoas que irão te prender, te sufocar, te maltratar, não é um bom caminho, não é um bom conselho para ninguém. É bom que você encontre alguém que te respeite e que te ame e que te deixe crescer. Muito bem, compreendendo isso, o nosso evangelho de hoje vem nos trazer o seguinte ensinamento: que nós devemos fazer o máximo para absorver para a nossa vida coisas que irão engrandecer o nosso espírito, fazer com que nosso espírito cresça cada dia mais. Assim como estudar. Quando nós entramos numa escola, às vezes nós entramos com 5 ou 6 anos de idade e não sabemos nem escrever. E conforme os anos vão passando, mais conhecimento nós adquirimos, ou seja, mais crescemos o nosso conhecimento. E aquele que quer aumentar o seu espírito, fazer com que seu espírito ilumine mais, ele deve exatamente buscar esse aprendizado de Cristo, fortalecendo o seu espírito através da palavra de Cristo, através das orações, através da obediência dos mandamentos de Deus. É exatamente isso que Cristo quis nos ensinar, a fortalecer e a crescer quem nós somos dentro do nosso interior, e não ficar preocupado em crescer externamente, mas sim internamente. Se possível crescer externamente, ajudando a crescer junto ao teu espírito, tudo bem, Deus irá prosperar na sua vida para o seu crescimento desde que você fortaleça o teu espírito. Mas se você ficar preocupado demais em fortalecer somente a carne, preocupado com riquezas, passando por cima das pessoas, maltratando as pessoas, o seu espírito irá diminuir e a sua grandeza externa, a sua grandeza da carne irá crescer e assim você perderá a sua salvação. Você deve tentar, no mínimo, manter-se equilibrado. Um exemplo é o rei Salomão, o rei Davi. Eram homens extremamente ricos, cheios de poder, mas de espírito igualmente tão ricos quanto as riquezas materiais que tinham. Às vezes não é o quanto de material, de quanto riqueza material que você tem, mas sim o do quanto de riqueza espiritual que você tem. Quanto mais rico espiritualmente você for, as riquezas externas já não importam mais. Você pode ser rico o quanto que for, que Deus continuará prosperando na sua vida, porque a riqueza que realmente importa é a riqueza interior. No mais, essa é a nossa reflexão, nosso evangelho de hoje, e vamos dar uma passadinha nos nossos comentários de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui a Doreci Nascimento que nos mandou: sobre o pecado procede do nosso coração e só pode ser
debalado quando nosso coração se inclina para Deus e tomamos uma decisão sincera e abandonamos os nossos pecados. Sou fraca e pecadora, sempre que caio no pecado, no pecado original, mas precisamos nos perdoar. É muito difícil, mas faço o máximo para que Deus me perdoe. O futuro é escuro, mas se Deus quiser, eu chego lá, perto do meu Pedro. É claro que a gente é fraco, a gente acaba caindo em tentação, a gente comete erros, mas se a gente se arrepende e volta o nosso coração a Deus, Deus sempre está de braços abertos para nos acolher em relação aos pecados que cometemos, porque Deus é amor e, sendo amor, Deus é misericórdia infinita. A Doreci Nascimento também nos mandou: boa tarde, missionário. Foi maravilhoso esse comentário. Com todos os outros, muito bom cada vez mais nos aprofundarmos na palavra de Deus. Bela sabedoria, parabéns de coração. Amém. Muito obrigado pelo carinho, Doreci Nascimento, e que a paz esteja contigo. A Astéria Maria nos mandou aqui: olá, boa tarde, missionário Wagner. É muito bom ouvir suas reflexões. Que Deus te ilumine sempre e o Senhor esteja conosco. Amém. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Desejo muita sorte para os filhos da Fátima. Primeiro, fé em Deus. E segundo, prática a direção. Não é fácil, mas temos que acreditar em Deus. Força. Amém. Obrigado aí, José Antelmo, pelo carinho. Obrigado por olhar pela nossa irmã que está tentando tirar sua habilitação e pelos filhos dela. A Adélia Santo nos mandou aqui: bom dia, missionário, que Deus te abençoe sempre. Agradeço a Deus Todo-Poderoso por todas as graças recebidas em minha vida. Amém. Senhor Jesus, peço oração pelos meus filhos e bênçãos para todos do canal. Amém. Muito obrigado pelo carinho, Adélia, e que todos nós possamos olhar aí pelos filhos da Adélia e pela própria Adélia. O Roberto Pedro nos mandou: muito linda a homilia dominical de hoje. Vamos nos alegrar com o que temos, porque nesta vida tudo passa. O que não passa são as boas obras, as quais a gente praticou. Amém. E é verdade, muitas pessoas não dão importância para isso, muitas pessoas só dão valor às coisas materiais. A gente sabe que tem pessoas que nem acreditam em Deus, mas nós, como cristãos, nós temos essa filosofia de sempre fortalecer mais as nossas ações pelo amor que Deus tem nos ensinado a praticar, do que pela ganância pelo dinheiro, pelo materialismo, por outras coisas nessa vida. É claro que a gente precisa sim de dinheiro, a gente precisa de ter coisas nessa vida para podermos dar continuidade nas nossas obras, mas a gente tem que colocar em primeiro lugar Deus, as ações que Cristo nos ensinou, e praticar sempre esse amor que Cristo colocou em nossos corações. Se você está diante de uma situação, sempre coloque a situação dentro daquilo que Cristo nos ensinou através dos mandamentos. Não descumprindo os mandamentos de Deus em nossas ações, está tudo certo. O importante é sempre amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. A Milena Aparecida nos mandou aqui: amém. Que assim seja, Milena Aparecida. A Astéria Maria também nos mandou aqui esse comentário que eu já li ontem. Então nós concluímos aqui os comentários do vídeo de ontem. No mais, espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje. A gente tentou colocar da melhor forma possível aí. Hoje a gente viu muitas parábolas, a gente viu até mesmo Deus colocando para o seu profeta em forma de parábolas sobre o fortalecimento do nosso espírito e aqui o que acontecerá se nós nos preocuparmos em fortalecer a carne. Vimos Jesus também colocar através de parábolas os ensinamentos sobre o que é o reino dos céus. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.